Ok, então agora eu vou convidar para que venha aqui para essa próxima palestra o Vitor de Souza, ele que é VP de Comunicações da Okta, onde ele supervisiona todas as comunicações corporativas, relações públicas, relações com analistas, comunicações internas e corporativas e também ele coordena as equipes regionais de comunicação. Por favor. Vitor, bem-vindo. Obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Muito bom estar aqui também. E para formar uma boa dupla aqui, nós vamos receber também a Daniela Morelli, ela que é gerente executiva de segurança e continuidade na DASA, e eles farão essa apresentação juntos. Muito bem-vinda, Daniela. Daniela. Obrigada. Bem, então, com vocês, essa palestra sobre pensamento crítico em respostas a crises cibernéticas. Ótima apresentação a vocês. Obrigada. Vamos nessa, então. Ok, muito prazer, meu nome é Vitor. Apesar desse português enferrujado, eu cresci aqui, inclusive aqui na Rua Flórida, muito próximo. E muito legal estar de volta. Obrigado ao time da Okta pelo convite. Obrigado ao time do Cyber Security Summit pelo convite. É muito legal estar em volta em casa. E alô para minha mãe, se ela estiver assistindo na social media, porque ela estava perguntando por que eu não podia tomar café em casa hoje. Então estou aqui. Para me ajudar, a minha parceira técnica, Daniela Morelli. Olá, pessoal. Bom, depois de uma palestra do Andrei, ao lado de um comunicador nato, vocês acham que eu estou na minha área de conforto aqui? Não, né? Então, me ajudem. Aqui a ideia é que seja realmente uma coisa bem interativa. A gente vai falar aqui como responder um incidente, né? Acho que ninguém viveu isso aqui, não, né? Mas, enfim, acho que vai ser muito legal e conto com a participação de vocês, para que isso seja realmente uma coisa bem interessante e que todo mundo possa levar insights lá para a sua empresa, para dentro de casa, enfim. Acho que vai ser bem legal. Vamos nessa, então. Como ela explicou, né? Porque vocês estão falando, eu não sou profissão de segurança, eu sou na área de comunicação. Eu lidero a comunicação na Okta, antes eu estava na Cisco, antes eu liderava a comunicação na FireEye e antes na Bitdefender. Já fazem quase 20 anos que eu estou nessa área de cibernética e uma das coisas mais comuns da minha carreira tem sido responder a crises cibernéticas. E que vamos mostrar uma das lições aqui. E o exercício de hoje vai ter 4 atividades. Em breve vai ter um slide já que vocês podem colocarem. E nós vamos fazer perguntas a vocês na audiência e vocês vão estar respondendo. E eu e a Daniela vamos estar repassando nossas experiências e um debate de como responder essas crises. Eu acredito que, apesar de vocês serem profissionais de segurança, é muito importante ter um conhecimento também na área de comunicação. Vocês estão conversando diretamente com o gerenciamento, com o conselho, e nessa hora é muito importante que tenham uma aprendizagem e um conteúdo na área de comunicação. Nós estamos pedindo para vocês não serem profissionais de comunicação. Se colocam no meu papel de comunicação hoje, ou de gerenciamento. Então, quando vocês verem algumas perguntas, não vai ser muito para a pessoa de segurança, a Daniela vai repassar. Vocês também vão ver 2... points of view. Alguém dá para traduzir, né? Points of view. Eu vou estar falando na área internacional e a Daniela vai estar repassando as experiências dela aqui, que são do Brasil, para vocês terem uma visão meio global desse assunto. O Andrei já falou do Log4j. Para essa simulação fictícia, nós vamos falar do Log4k. Pensa que você está numa empresa chamada de Albedo e, de novo, vocês estão no time de comunicação, ok? Como é que cada pergunta e atividades que nós vamos passar, são 4, nós estamos pensa nesse critério de avaliação. Sempre segurança, lógico, a primeira coisa que você tem que proteger os dados, é muito importante. A segunda coisa é sempre a reputação da marca. Isso que uma coisa que tem muito efeito na marca quando acontecem essas crises. E finalmente também a satisfação dos clientes, porque os seus clientes eles querem saber as respostas rápidas e do jeito que você responde essas crises tem muito impacto do relacionamento com os seus clientes. Então, isso que você tem que ficar pensando, ok? Então, vamos nessa. A gente ia colocar a música do Jornal Nacional, mas não tem, então, né? Mas você pensa que tem o Jornal Nacional e começa um buzz na social media.
algumas pessoas colocando, parece que tem uma vulnerabilidade nova, é o Log4j, ninguém sabe ainda, nenhuma empresa respondeu, mas está lá, está na social media, né? Nesse momento inicial, você já provavelmente já conhece. O que é isso? Será que é verdade o que estão falando na social media? Será que minha empresa está impactada? Será que nossos produtos são vulneráveis? Muitas perguntas. Então, esse é o momento que você está na parte bem inicial da crise, ok? Então, aí, segura. Primeiro, uma pergunta chegar agora. No primeiro momento, o que vocês precisam saber? Agora, se você estiver no Slido, damos uns minutos, 30 segundos para vocês responderem e a gente bate um papo aqui. Tem que ser 30 porque o tempo ali é rápido, né? Tá vendo? Aqui tá correndo. E só para avisar, eu vou estar selecionando pessoas com algumas perguntas para liderar a crise. Então, fiquem atentos. Ok. Esperava mesmo a divisão. Mais uns 5 segundos. Ok, Deu vamos 30 falar. segundos ali? Eu não vi. Vamos lá? Vamos lá. Bom, você pessoal, começa aí, para o celular. Teve uma ali, o B está ganhando ali, mas muita gente votando no A, no C. Pessoal, aqui, uma coisa que é importante. A maioria, entendo que é profissional de segurança. Vamos abstrair das questões técnicas. Vamos abstrair ali do processo de isolamento, contenção, remediação, recuperação. A gente está falando de comunicação aqui. Algo que nem sempre a gente dá o devido valor e importância. Aqui, quando a gente fala o que a gente precisa saber num primeiro momento para responder o incidente, é o contexto. Aonde que esse incidente está ocorrendo? Quais são os sistemas, os produtos? Qual é o tipo de dado que está sendo ali, que está sofrendo um dano? É um dado pessoal? É um dado pessoal sensível? É um dado estratégico, financeiro? Essas são as primeiras respostas que a gente precisa ter quando a gente fala de comunicação. Claro que para uma resposta incidente a gente vai precisar disso também. Mas vamos nos ater aqui à comunicação. Outro ponto que é importante, quando será fornecida a próxima informação, o próximo reporte. Quem já atuou aqui em incidente deve lembrar do que é o caos, todo mundo questionando. E aí, o que está acontecendo? Me dá mais uma informação. A gente foi atacado? Não foi? A gente teve algum dano? Houve vazamento? Cara, é um pé no saco isso. Eu já passei por alguns incidentes aí emblemáticos e o mais difícil era conter ali a expectativa das pessoas que estavam participando junto com a gente. Então, nesse quesito aqui, a gente está colocando o B como a melhor opção. Lembrando que, assim, a gente está falando de comunicação. Muita coisa pode mudar dependendo ali da indústria, do tipo de informação. Vamos para o próximo. Não, acertaram bem o B. No exemplo que eu ia mostrar aqui é da Okta mesmo. Foi em março de 2022, eram 11h45 da noite e eu recebi uma ligação do time de segurança, falou, o Lapsus, foi no Twitter, falou que a Okta tinha sido hackeada, né? Então, nesse momento, é aquela pressão de saber, é verdade, será que ia acontecer? Inclusive, dessa hora de pressão, tem muita coisa de culpa. Quem que errou? Quem que fez? Onde que está o problema? E você tem aquela vontade de tentar ir atrás do problema, mas você tem que dar um passo e realmente pensar, como ela falou, tem muita informação que precisa ter antes de responder. Eu lembro que, como chefe de comunicação, eu recebi uma mensagem, text message do nosso conselheiro, falou, quando é que a gente vai responder? Já fazem 25 minutos. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo, nem sei se é verdade. Então, aí você junta numa ligação, começa a falar com o time do security, do SOC, e aí assim que começa, precisa tem que segurar a linha mesmo. Na verdade, todo mundo está ansioso para se comunicar, mas esse ainda é um momento muito cedo nessa etapa para você começar a se comunicar, ok? Ok, então a gente teve a ligação, conversamos com o time de segurança, ficamos sabendo que o Lapsus realmente hackeou a empresa, tem alguns dados, o que foi, não sei o quê. E agora? Agora que vocês têm essa informação na sua mão, essa informação tem que passar pela empresa, né? Para você poder fazer o seu time o próximo. Então, essa próxima pergunta agora, quem que precisa saber? Qual que é a ordem certa? E aqui pode ser que tem que variar, porque nos Estados Unidos tem algumas regras, no Brasil é diferente.
Então, lembrando que aqui a gente já sabe que tem um incidente, tá? Ali a gente já avaliou o produto, já sabe qual que é a informação, já tem um incidente rolando. Tem um time técnico atuando. E aí? O que a gente faz? Como que é ali a comunicação? Quem que vai receber o primeiro reporte, a primeira ligação? Deixar mais uns 20 segundos. Ok. Nesse aqui até não tem resposta talvez até certa, né? Dependendo do... Bora lá, acho que já deu? Vamos. Vamos ver. Aqui o A está batendo, né? O A está ganhando. Mas vamos lá, gente. É um incidente de segurança. Quem que tem que ser reportado para saber que está rolando um incidente? Quem que vai estar ali na escala do time de resposta a incidente? Isso tem que estar definido antes, vocês têm que ter tomado a decisão antes. No reporte ali, na escala, de repente, quem vai ser acionado primeiro é o CISO. É um incidente de segurança. Ele não tem que ser o primeiro a saber? Ou o CISO, ou um responsável, um gestor de segurança ali que está definido na escala? Aí depois disso, a gente tem ali algumas opções, né? O A ganhou, o A ali é iniciar a equipe de comunicação de crise. É interessante isso. Mas quem aciona a crise? Quem pode acionar essa equipe? Ali a gente está falando ainda de um time de comunicação, de resposta a incidente. Será que eles podem acionar? Então vamos ali pela C, né? Seguir a sequência do C. Ligar para o CISO. Informou o CISO, ou o gestor de segurança ali competente. Na segunda, revisar as implicações com o time jurídico. Entender se a gente tem um risco. Isso foi uma coisa que a gente debateu muito, né, Vitor? No Brasil, a gente não tinha, até pouco tempo atrás, sinergia com o time jurídico. Eu acho que com o advento aí da LGPD, as áreas de segurança e jurídica começaram a se falar mais. E é engraçado que são dois dialetos diferentes, né? Então, ali a comunicação teve um ruído, mas acho que agora está rolando bem. Isso até é uma coisa interessante, né, para a gente trazer. O quanto vocês falam com a área do jurídico, com os advogados, para entender quais são as implicações? Por que a gente traz esses dois contextos ali como sendo talvez o ideal aqui nesse contexto? CISO e jurídico, para entender o que está acontecendo, quais são as implicações, qual é o risco, para depois eu ligar para o CEO. Eu vou ligar para o CEO sem informação? É um tiro no pé, gente. Quando você liga para o CEO, você já tem que ter minimamente ali a informação de qual é o risco que a empresa está correndo ali, está passando, para ele entender a situação. Jamais liguem para um CEO sem ter as informações, minimamente ali que ele precisa saber. E, por fim, iniciar a equipe de comunicação de crise. Por que a gente está colocando o C ali como talvez sendo a melhor opção? Porque, muitas vezes, quem aciona o comitê de crise é o CEO. Ou pode ser que seja o CISO. Tudo depende de como vocês montaram um plano de comunicação. Por isso que é importante as decisões estarem tomadas antes. De repente, o A pode ser uma opção também. O que vai ditar é como que está no plano de comunicação e quem pode acionar. O time de resposta a incidente pode acionar diretamente? Talvez, mas ele vai ter essa capacidade, vai ter ali toda a estratégia para poder tomar uma decisão como essa? Acho que aqui é um ponto importante, né? Que a gente conversou bastante, que pode variar, não tem resposta certa aqui. Mas a gente entende ali, olhando para um contexto, talvez mais geral, ali que C seria a melhor opção. Com certeza. Nessa mesma crise que eu falei para vocês do lapsus da Okta, ao mesmo tempo que o conselheiro estava me mandando um text message, o CEO também. O que aconteceu? Você não vai responder? Me liga, e eu só não tenho informação ainda, né? O exemplo que eu dou aqui foi na Sony. Eu estava lá, eu trabalhava pela FireEye, foi na noite de Thanksgiving, em 2014, e a ligação veio, temos a Mandiant, que é o Kevin Mandiant, então foi chamado para essa crise. Nós precisamos ir para Culver City, no estúdio da Sony. E no caminho, indo para lá, eu estava com a família no Texas na época até, e para ir até chegar na Califórnia, eu tentando achar informação. Eu não achava nenhuma informação. E naquele caso daquela crise, a ordem foi errada. O primeiro time que estava informado era o time jurídico. E o time jurídico estava só tentando proteger todas as leis, muitas coisas, mas ninguém sabia de nada. Então, se vocês lembram desse caso, esse caso foi a Coreia do Norte, né, que atacou a Sony. E essa informação não saiu até 7 dias depois da crise. E acredito que se essa informação tivesse saído mais cedo, porque não tinha sido protegida pelo jurídico, talvez
teria mais empatia, simpatia pela empresa. E demorou, então todo mundo achava que era negligência da Sony por vários dias. Então, isso a ordem é diferente. Nos Estados Unidos tem muito mais pressão jurídica. Recentemente, no ano passado, foi passada uma lei nova da SEC, que é a Security Exchange Commission, que é uma agência que governa as empresas públicas. Se você tiver um incidente cibernético hoje, dependendo você precisa acessar com o jurídico. Dependendo dos dados, o que acontecer, você tem 72 horas para fazer um file com a SEC. Então, muda um pouco, é o que ela falou. As coisas são diferentes nesse caso. Sim, eu, por exemplo, eu também tive uma experiência em 2017 com a WannaCry. Não sei se alguém passou por isso também, mas eu estava numa empresa de telecomunicações e a gente sofreu um ataque, fomos infectados. Eu não tinha um plano de comunicação ali, isso em 2017. Tecnicamente, a gente estava mandando muito bem. Isolei, contive, cortei, derrubei um call center inteirinho. Só que nesse momento a minha comunicação foi falha. No momento que eu derrubei o call center, o CTO ele se projetou ao meu lado numa rapidez assim impressionante, querendo entender o que tinha acontecido. E eu não tinha feito uma comunicação. Eu tomei uma decisão e eu poderia ter ali um plano, de repente, para alguém tocar a comunicação com as áreas executivas e técnicas, para a gente poder atuar ali no isolamento, na contenção, remediação, recuperação, enfim. Todos aqueles termos que a gente sabe que são importantes. Precisa. Mas a comunicação tinha que estar ali do lado. E eu não tive. Deu tudo certo depois, a gente se recuperou, fiz as pazes com o CTO, mas ali lições aprendidas de como se comunicar no incidente. Vamos ver se alguém na audiência quer repartilhar? Vamos lá, vamos saber deles, Vitor. Vou perguntar aqui aleatoriamente. Numa situação dessa, o que você faria? Seguiria as recomendações da Daniela, né? Primeiro passar para o CISO, depois pensar um pouco mais no jurídico e, eventualmente, acho que o CEO esperaria um pouco mais, porque ele é muito ansioso. Ele vai querer a resposta automaticamente. E eu não teria a resposta nesse momento. Como? Ele, no final, o CEO acho que deixaria por último nessa ordem, porque eu não teria a resposta imediatamente. A resposta dele é resolva, né? Então, eu não tenho nesse primeiro momento não tenho essa resposta, então eu esperaria. Quer complementar alguma coisa antes de eu perguntar para mais pessoas? Eu acho, dá sim, mas só para complementar, com certeza, no CEO ele está respondendo pela board, né, pelos conselhos. Então, se eles não tiverem informação e não mostrar confiança na crise, é um problema que fica bem pior, rapidamente. Vamos ouvir mais uma pessoa aqui. E você? O que você faria? No meu contexto, eu tenho certeza que a primeira coisa que eu teria que fazer era avisar os meus superiores. A gente trabalha de um outro jeito, a gente reporta, mesmo sem informação, o que ocorreu. Aí a gente busca informação para que essa pessoa que esteja liderando já saiba da situação, mesmo sem detalhes. É assim que a gente trabalha de um jeito diferente. É interessante que geralmente tem muito playbooks, né, de comunicação, mas cada crise é diferente. Ransomware é diferente de um ataque de dados. Você precisa ter mais ou menos a direção, mas tem que ficar flexível, porque a situação é muito emergente. Então, vamos nessa. Então, agora o buzz está aumentando, agora você está começando a responder, clientes estão mandando e-mails, o produto está vulnerável, não está vulnerável. Essa é uma área que tem uma tensão muito grande entre precisão e velocidade. Agora já passou algumas horas, você já tem informações, então as perguntas que vão perguntar agora no momento o que vamos divulgar então? Agora que você conversou com o CISO, acionou o time de crise, o jurídico talvez está lá, talvez não, falou com o CEO e você está se preparando na minha área agora para divulgar. Então eu gostaria de que você soubesse a pergunta, divulga ou não? Então a gente tem umas opções, tem uns 3 notas aqui que a gente pode colocar e a pergunta é divulga ou não divulga. Eu já vi que já tinham respondido algumas coisas aí. Muitas pessoas divulgando, hein? Ó, a maioria. E aí, o que você faria, Daniela? Bom, vamos lá, né? A minha sinergia com o time do jurídico me ensinou a dar uma resposta que é muito boa, que é depende. Não existe sim ou não, aqui não existe a resposta correta. Tudo depende
Você está numa indústria, por exemplo, num setor crítico, uma infraestrutura crítica, um saneamento básico, uma empresa de energia, causou um apagão, você precisa dar uma resposta rápida, você está ali com seus clientes sem energia, sem água, ou você, de repente, é um operador, precisa responder para o seu controlador o que está acontecendo antes de qualquer coisa. De repente, você também é uma empresa de segurança que precisa passar confiança para garantir que você tem ali, né, um nível de reputação junto aos seus clientes. Gente, são N situações que precisam ser consideradas aqui antes de tomar uma decisão. Porque ali a gente está falando, eu vou para o público falar, olha, eu estou vulnerável. Não sei. Muitas empresas não fazem isso. A gente vê, principalmente no Brasil, não há tanta transparência ainda quando a gente fala de incidentes de segurança. As empresas vão e falam, olha, estamos com problemas técnicos, estamos avaliando o que está acontecendo. Mas dificilmente empresas aqui divulgam com toda a transparência ali o que de fato ocorreu. Mas isso depende muito da indústria, eu acho que isso é importante. Só que, gente, isso não é decidido no momento do incidente. Isso tem que estar no plano de comunicação. Essas decisões têm que ser tomadas antes. A ideia aqui é levar vocês para esses insights e pensar, o que eu faria na minha empresa? Eu divulgaria? Não é vocês que têm que decidir. É a área de comunicação, relações públicas, a área de relação com o investidor, jurídico. Vocês têm que acionar todas essas áreas para tomar essas decisões previamente, porque na hora do incidente não vai dar tempo. Na hora do incidente vai ser aquele barata voa, né? Comunica, não comunica, fala, não fala. E outra, tem várias formas de responder ao incidente. Pode ser uma forma reativa. Ah, não, a minha empresa vai só responder se alguém questionar. Ou não, vou soltar algo público. Ou não, só vou comunicar com os meus investidores. Porque eu tenho capital aberto e eu tenho que ter transparência para o investidor. Então, gente, aqui foge da área de segurança. A ideia realmente era falar de comunicação com um público que talvez não esteja tão familiarizado. E eu me coloco nessa situação. Eu já passei por incidentes em que a comunicação não foi levada a sério, e é isso que vai definir a reputação da empresa, que vai qualificar a reputação da empresa ao final de um incidente. Então, a resposta correta aqui, gente, é depende. É verdade. Assim que você começou a falar, você começou a convencer todo mundo a não. Mas não. Geralmente, nessa época, ainda... A maioria das vezes você não está comunicando ainda. Um exemplo da Okta, por exemplo, naquele no Lapsus, a pressão foi muito grande, a gente saiu lá e falou que era responsável, mas na verdade não era a gente, foi um call center. Third party que foi hackeado, um engenheiro de um call center. Então essas coisas, por isso que a pressão da velocidade atrapalhou o plano de comunicação. Então é importante considerar todas as coisas que a Daniela falou aqui, porque essa situação... ela depende muito de onde vocês estão, ok? Então vamos seguindo aí, depois a gente traz a plateia de novo para umas perguntas. Agora tem uma atualização, tá? Vocês têm informação, vocês já sabem que talvez o produto seja vulnerável, alguns clientes podem ter perdido dados. E esse momento é a hora que ok, nós estamos preparando para realmente se comunicar. E... aqui também a gente teve um debate conversando na sexta-feira, agora que você vai ter que comunicar, não adianta, é uma hora que vai ter que comunicar, você não pode ficar sentando esperando, vai ter que comunicar. Então nesse momento, você tem informação, a gente quer dar um exemplo aqui com duas opções, né, para vocês. Então vamos ver o que vocês acham aí, se vocês forem escrever alguma coisa para relatar ou divulgar, o que você escolheria? Qual que é a nota melhor, vocês acham, A ou B? Ok. Acho que ganhei esse debate, Daniela. Aqui a gente debateu bastante, né? Porque o Vitor traz uma visão muito forte, né, dos Estados Unidos, regulamentações que existem lá, que eu vejo um pouco diferente aqui no Brasil. Ali, por exemplo, quando a gente fala do A, né, reconhecer a vulnerabilidade, reconhecer que você está vulnerável, divulgar uma timeline do incidente, eu não vejo a gente fazendo isso aqui no Brasil. Eu queria entender de vocês, a opinião de vocês também sobre isso. Eu vou pedir depois para a gente ir para o público para questionar. Mas isso daqui é algo que a gente também precisa decidir.
No advento de um incidente, como que a gente vai fazer a comunicação final? Vamos reconhecer a vulnerabilidade? A gente vai divulgar todo o detalhamento ali, uma timeline da crise? Ali não use a palavra em risco, comprometido. Tudo isso é comunicação, gente. Tudo isso aqui, o Vitor é quem vai saber responder, né, assim como as áreas de comunicação da empresa de vocês, que vão poder auxiliar e orientar a melhor forma de responder. Mas tem questões aqui que eu vejo no Brasil que a gente ainda está muito incipiente, né? Que a gente ainda não comunica com esse nível de detalhe. O Vitor já me trouxe uma realidade muito diferente lá de fora, dos Estados Unidos. Aí eu queria saber de vocês, como que é na empresa de vocês? Se quiser pegar alguém aí para perguntar, comunicaria a timeline? Falaria que está vulnerável? Como você faria na sua empresa? Você poderia nos contar? Claro. Eu acho que a gente tem que mandar uma comunicação, pelo menos para projetar e para mostrar, né, a questão de que estamos cientes, estamos vendo a problemática, como que vamos lidar com isso. A timeline ali já não vejo tanta necessidade. E questão de falar em risco, comprometido, eu trabalho com a área de comunicação, então não são palavras que eu usaria, tentaria usar outras palavras para não trazer isso exatamente, que até acredito que num primeiro momento a gente não tenha essa nitidez. Ok, vou aqui do outro lado para ouvir um pouco a audiência do lado de cá. Vamos aqui? Como você faria? Na verdade, eu utilizaria a opção B, né? Como foi falado anteriormente aí, eu evitaria usar as palavras de risco, né? Comprometimento também, para poder evitar aquele alvoroço todo também, né? Isso aí. Ok? Com vocês, então. Né? Por isso que a gente comentou, realmente não tem ali um modelo, um framework a ser seguido em termos de comunicação. O que eu falo, o que eu recomendo é que isso já seja pensado antes. São decisões que precisam ser tomadas. Vocês precisam entender quem, né, na empresa de vocês vai poder responder por isso daqui. Não, definitivamente não é a área de segurança. Isso aqui entra em código de ética, tem questões jurídicas que precisam ser levadas em considerações, tem o setor, tem outras regulamentações do mercado. Então, tudo isso precisa ser decidido antes. Então, se coloque no momento de incidente e pensem, vocês vão ter todas essas respostas aqui? Vocês vão saber como se comunicar? Verdade. E só para terminar, né, na verdade é um exercício fictício, muito rápido aqui, em 20 minutos é difícil, mas se você lembrar no começo da nossa atividade, a gente falou que era uma vulnerabilidade tipo como a Log4j. Nesse caso, a timeline é muito importante, porque você não é culpado. É uma vulnerabilidade que está lá fora. Então, para você mostrar que tipo, essa vulnerabilidade saiu na segunda-feira e até terça-feira você já tinha um patch, pode ser uma coisa que passa confiança aos seus clientes. Então, nesse momento, a opção... por isso que essa opção que a gente debateu, eu falei que precisava da timeline, mas, em geral, foi legal escutar de todos vocês. Realmente depende. Mas o mais importante mesmo, se tiver um takeaway aqui, né, uma coisa para levar, é que tenha certeza que, primeiro, trabalhe com o seu time de comunicação. Conheça os jogadores do time, porque nessa hora de pressão pode acontecer, precisa ter o relacionamento, precisa ser parceria. Segundo, se a empresa não tiver nenhum playbook ou não ensaiou nada disso, é o problema. E muitas empresas não têm isso. Isso é normal em qualquer lugar que eu já passei. Então, esses dois atos seriam os principais. Conhece o time e pratica, que aí você estará muito mais preparado nesses momentos. E com isso o nosso tempo acabou, Daniele. Valeu. Foi muito Obrigado rápido, pela parceria, né? pessoal. Obrigado. Obrigada, pessoal.